e traz ele para o seu peito. Isso. Tira a mão da parte. Agora eu te dou uma colher de chá. Você já sabe que não, como é que não vai. O que significa isso? Que eu uso as minhas pernas quando o cara está na minha gola. Agora a minha mão direita está dentro da gola dele, lá no fundo da gola dele. Isso. Agora o mais importante, se eu quiser segurar ele aí, ele vai botar a mão no peito e vai levantar a cabeça. Entendeu? Olha, você não controla ele de jeito nenhum. Você vai ficar fazendo força feito um maluco. Então o que você faz? Preste atenção aqui, gente. O que você faz? Você puxa com a perna para você e puxa ele, coloca a cabeça dele no teu ombro direito. Isso. Pronto. Agora tenta levantar a cabeça. Então se você usar a outra mão também, aí você acabou de matar ele. Pega aqui, ó. Eu vou te mostrar, deixa assim. Depois eu te mostro. Tá? Entenderam? Senta aqui na minha frente, faixa azul. Todo mundo tem mania de... Chega mais perto. Esse cara está com medo de mim, se você está louco. Olha aqui. Você tem mania de segurar aqui no ombro do seu adversário. Aí se ele der uma puxada lá para trás, ó, eu não vou ter força para segurar. Eu não tenho apoio. Pode puxar. Puxa forte. Isso. Agora olha a diferença. Puxa lá para trás. Puxa lá para trás. Está entendendo a diferença? Essa pegada aqui, de um lado só. E negócio de pegar dos dois lados, eu estou inclusive vendo se eu consigo meter na regra isso, para isso não valer. Para isso valer como uma amarração de luta. Porque nem você, nem eu luto, nem ele luta. Eu não tenho terceiro braço, nem ele. O que a gente tem que fazer? Se eu fosse lá daquele filme do John Carter da Terra, eu ia ter 4 braços, aí era morte. Mas aqui não é. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar você aqui e aqui. Olha o macete aqui, ó. Eu mergulhei a minha mão lá, eu dou uma munhecada no seu pescoço, ó. O que eu penso na hora que eu te domino aqui? Não gosto que o homem me olhe. Olha lá. Se fosse uma mulher bonita, eu deixava. E eu não estou fazendo força nenhuma. Quando eu boto ele na guarda, e esse movimento aqui, trago essa mão dele aqui para o meu pescoço, olha lá, e aí cruza a perna na barriga dele, ele tem que ter um mês para poder sair daquela posição. Faz com ele agora. Pode olhar. Então qual é o problema? Eu torço a coluna dele, eu acabo com a alavanca dele. Vamos lá no fundo, dá uma de munhecada, creio. Isso. Agora pega essa mão, bota aqui atrás na nuca dele. Aí, bota o seu cotovelo no cotovelo dele. Pronto. Tira o braço aqui. E ele não está fazendo força nenhuma. Você levanta ele do chão e ele não vai. E aqui ele puxou você para o ombro dele. Pronto, torceu a tua coluna. Você tem um mês para você levantar a cabeça e sair daí. E quando você faz essa posição que ele senta com você, ele bota a mão no chão, te dá uma raspada e volta, são 2 pontos. Naquele tempo não tinha essa raspagem não, 59. Essa aqui bota a mão no chão e vai para cima, naquele tempo não tinha. Quer ver? Levanta ele de novo. Bota a tua mão no chão. Pronto. Bobinha, né? Bobinha, mas vale 2 pontos. Entendeu? Então, quer dizer, eu obrigo o meu adversário a errar. Por quê? Porque eu controlo ele. Estão vendo, filho? Porque eu controlo ele. Eu seguro ele o tempo todo. Ele não tem uma chance de querer bancar o espertinho para cima de mim, que eu estou dominando ele. Pessoalmente o 59, que é um cara leve, ele tem que ter habilidade, senão eu não treino. Então, dominei lá, dominei aqui, botei atrás do pescoço, fechei meu cotovelo aqui, puxei ele para mim, botei a cara dele no meu ombro de cá. Pronto. Se eu deixar ele aqui no meio, ele levanta a cabeça e eu morro. Porque eu não torci a coluna dele. Ele tem uma alavanca forte. Se ele for forte, então é mais difícil de segurar. Quero ver cada um com o seu.